Olá, o Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber hoje João Carlos Melo, que vai nos explicar sobre a arte de transmissão de energias pelas mãos, chamada Reiki. João Carlos, seja bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Obrigado, Ana. Bom, para começar a nossa entrevista, eu quero que você defina para você o que é o Reiki. Acho que talvez essa seja a parte mais complicada da nossa entrevista, né? Porque Reiki é uma vivência, uma experiência, né? Podemos comparar a explicação sobre Reiki ao gosto de uma fruta. Como é que eu posso fazer com que você entenda como é o gosto de uma fruta? Você precisa prová-la, né? Mas é claro, é impossível aqui você provar, daqui uma demonstração, muito mais para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, uma definição clássica de Reiki seria, em primeiro lugar, Reiki é uma arte, não é? Ou um sistema. Reiki não é uma técnica. Técnica é um conceito que pressupõe um cabedal de conhecimentos e de experiências e de descrições que o Reiki não tem. Reiki funciona muito mais inspirado, por inspiração, como uma arte, do que pensado como uma técnica, né? A definição que eu uso para Reiki é uma arte de origem tibetana, de harmonização através da transferência de energia vital pelas mãos. É um conceito que eu uso, uma explicação que eu uso, inclusive nos meus cursos, né? E eu faço sempre uma dissecação dessa frase, né? Então, a arte eu já expliquei, né? De origem tibetana, porque embora existam algumas histórias paralelas, a história que nós contamos como história oficial do Reiki dentro do sistema Usui de cura natural, Que é na minha linhagem, né? Isso. Eu sou mestre do sistema Usui, né? Existem outros? Existem outros sistemas, sim. Hoje nós conhecemos, por exemplo, o Karuna Reiki, Rainbow Reiki, enfim, o Osho Reiki, Osho Neo Reiki, são alguns outros sistemas, né? O sistema Usui foi o primeiro, aquele que leva o nome, inclusive, do redescobridor da arte, né? Então nós dizemos o Reiki como arte de origem tibetana porque ele foi, segundo a história, redescoberto em manuscritos de origem tibetana, estavam grafados em sânscrito, né? De transferência de energia vital, nós precisamos dizer que, em primeiro lugar, a transferência é porque ela se dá através de um transmissor para um receptor, né? Que no caso da aplicação em outra pessoa será essa pessoa e no caso da autoaplicação o receptor é o mesmo que o transmissor, né? Não há toques. Há toques. O Reiki Há toques. funciona com toque, não é? Não é massagem, não é uma manipulação, é um toque estático sobre o corpo, sobre a roupa, sobre um cobertor, se houver frio, né? Mas durante alguns minutos as mãos vão estar tocando sobre o receptor e durante esse tempo vai estar havendo a transferência de energia vital. Talvez a questão mais importante seja o conceito de energia vital. O que Claro. é isso, a energia vital, né? Mas eu vou deixar para o final, se você me permite. Então, nessa definição, né, da arte de origem tibetana, de transferência, de transmissão, né, da energia vital pelas mãos, né, porque ela se dá através do toque das mãos do transmissor. O conceito de energia vital, que é bastante vago e amplo ao mesmo tempo, parte do princípio que existe uma energia que está disponível no universo e que anima todos os seres vivos, portanto, os homens, os animais e as plantas. Nós damos como conceito de ser vivo aquele que cumpre um ciclo biológico completo. Porque, pelos olhos da física, essa cadeira está viva, porque ela tem movimento de prótons, elétrons e nêutrons, e isso poderia significar vida. Para nós, a vida é o ciclo biológico completo, aquele que nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Todos os que cumprem esse ciclo recebem Reiki, recebem a transmissão da energia vital, né? Então, a energia é essa energia que está, como eu disse, disponível e descrita em todas as culturas com nomes diferentes. Isso é uma coisa curiosa, porque nos mostra que povos diferentes, de épocas diferentes, perceberam e descreveram essa energia. Por exemplo, para nós chamamos de energia vital, né? Os hindus chamam de prana. Os japoneses chamam de ki, do rei ki, que é uma palavra japonesa, né? Os discípulos de um terapeuta alemão, Wilhelm Reich, chamam de orgone ou orgon, e assim por diante, né? O livro que nós usamos como referência no nosso trabalho, que é o livro do Mestre Upanishad, tem 14 definições em culturas diferentes para a mesma coisa, energia vital. Enfim, isso nos mostra que a energia vital foi percebida e descrita em diversas culturas, né? E foi, em diversas práticas,
foi possibilitada, digamos assim, a utilização dessa energia. Todos os seres vivos têm energia vital. Portanto, você está aqui viva, é certo que tem energia vital. Em níveis diferentes, em cargas diferentes, que variam momento a momento. Mas nós pressupomos que um ser harmonioso, equilibrado e saudável tem um nível ideal, dentro do seu próprio ideal, de carga de energia vital. Nós podemos, por aí, em decorrência, imaginar que todas as doenças e desarmonias decorrem da deficiência dessa energia. O reiki tem alguma ligação com alguma religião? Enfim, como, por exemplo, o jorei, enfim, o passe dos espíritos. Ele tem alguma vinculação com alguma religião? Não. O reiki não tem vinculação com nenhum tipo de religião, credo, dogma, não tem. O reiki é uma prática, uma arte, um sistema comum a qualquer praticante, a qualquer tipo de linhagem espiritual ou não. Né? Nos nossos cursos nós temos espíritas, messiânicos, católicos, judeus, ateus, né? E o reiki não tem nenhum tipo de vinculação com religião nenhuma. Já que a gente está ainda no clima das religiões, né? Qual a diferença que você traçaria entre a cura prânica? Eu estou citando alguns exemplos, né, de tratamentos que usam as mãos, né? A cura prânica, o jorei, né, da messiânica, a imposição das mãos da Maikari e o passe espírita, por exemplo. Qual é a diferença? Olha, eu acho que para eu poder descrever para você eficientemente, né, apropriadamente as diferenças, eu precisava conhecer tão profundamente cada uma delas como conheço o reiki. Né? Eu não posso fazer essa definição das diferenças ou das semelhanças, porque eu conheço muito superficialmente cada uma delas. Né? Eu conheço bem profundamente o reiki. A cura prânica, por acaso, eu conheço bem porque também tem informação na cura prânica, né? Mas o que eu acho o que assemelha a cada uma dessas práticas, né, é a utilização da energia vital. Isso é uma das coisas que as assemelha. Algumas se utilizam da energia do próprio transmissor e, nesse caso, há alguns riscos, digamos assim, porque a pessoa se desvitaliza durante a prática, ela está cedendo a própria energia, né? Olha, nós não podemos imaginar que uma pessoa, para transmitir energia curativa, precise fazer algum curso, né? Como o curso de reiki ou de cura prânica ou aprender a arte Maikari, né? Nós conhecemos, por exemplo, formas espontâneas de toque curativo, como, por exemplo, quando você bate, você espontâneo, instintivamente coloca as suas mãos sobre o machucado, não é? Isso é uma forma de transmissão de energia, a sua própria energia posta em circulação no sentido da sanação daquilo que acabou de acontecer. O toque carinhoso, o colo da mãe quando a criança se machuca, altamente curativo. Nós temos ideia e notícia na história que a primeira utilização das mãos para transmissão de energia data de aproximadamente 8.000 anos, muito anterior àquilo que nós conhecemos como reiki, por exemplo, né? Então, nós temos dentro da cura prânica, uma das diferenças mais claras é que a cura prânica não se utiliza do toque. É feita a transmissão sem tocar o transmissor, sem tocar o receptor. E uma outra coisa que eu acho uma diferença bastante clara, e eu queria aqui marcar a diferença entre o reiki e a cura prânica, porque posso responder melhor, é que a cura prânica é uma técnica. A cura prânica foi sistematizada por um contemporâneo nosso, vivo até hoje, que chama-se Showa Koksui, é um filipino, e é uma técnica bastante mental. Nós temos que saber muitas coisas para praticar a cura prânica. Saber qual é o mal, identificar onde é o órgão ou o sistema. Nós fazemos a aplicação do prana, que a cura prânica usa a expressão hindu prana, o prana de cores, qual é a cor que nós utilizamos, qual é o tom dessa cor. Coisa que o reiki absolutamente não tem. O reiki não é uma prática mental. Nós simplesmente tocamos e a inteligência superior, digamos assim, do próprio receptor que sabe quanto de energia deve captar através do transmissor. Isso torna a reiki uma prática muito segura, porque eu, quando faço o reiki em você, não tem como errar. Não é possível errar. Porque é você própria, a demanda de energia que existe em você, que vai determinar quanta energia vai ser capturada. Isso então, difere bastante as duas práticas. Então, para você ser um transmissor de reiki, você não precisa ter nenhum dom especial? Não precisa ter nenhum dom. Eu acho que a única coisa que você precisa
para se iniciar no primeiro grau de Reiki, no primeiro nível de Reiki, ou fazer o curso de Reiki 1, como nós chamamos, né, mais comumente, é que você se disponibilize a passar algumas horas com uma turma junto ao mestre que vai iniciar você nessa arte, né? Muitas vezes a chegada até esse momento é bastante conturbada, né? Você passa por muitas provações pessoais, às vezes muitas coisas te impedem de chegar até lá. Não quero aqui criar nenhuma mística em torno disso, mas de fato é o que a gente verifica. Eu já tive alunos, por exemplo, inscritos em turmas sucessivas durante 2 anos e não conseguiam chegar. No dia acontecia alguma coisa, na véspera, né? Parece que não era o momento ainda, né? Mas de fato não há nenhuma mística em torno disso. Simplesmente a mera decisão de querer experimentar essa prática e ir a um curso. E ponto. Não há nenhum dom especial envolvido. Bom, agora eu te pergunto, em que níveis o Reiki opera? No nível físico, no nível emocional, mental, no nível espiritual? Em que níveis o Reiki atua? Bom, Reiki é uma palavra japonesa, né? Embora eu tenha dito de início que era de origem tibetana, o seu redescobridor foi Mikao Usui, era um teólogo cristão japonês. Como japonês, ele deu um nome japonês. Uma palavra de 2 sílabas, Rei, que significa sucintamente universal, e Ki, que é então a energia vital, energia de vida universal. Como energia de vida, Reiki alimenta, anima, atua em todos os aspectos do ser vivo. Ele não seleciona, ele não vai agir no emocional ou vai agir no físico, ele vai agir em você como um todo, abastecendo você, reabastecendo você de cargas novas de energia vital, pura, in natura. E todos os seus sistemas alimentados por ele tendem a retornar a um estado original, inato, de harmonia, equilíbrio e saúde. Reiki age em todos os níveis. Me surgiu aqui uma dúvida. Você disse que não usa a energia do transmissor, né? Enfim, do operador, né? Do transmissor. De onde vem essa energia? Quando eu dei a definição, aquela complicada e comprida no inío, né, eu disse que Reiki é uma energia que está disponível no universo. A energia vital é uma energia que está disponível no universo. É assim, essa energia está aqui presente. Quanto mais próximo à natureza, mais cargas de energia vital nós temos, né? Mas essa energia existe aqui também. É uma energia que está mesmo disponível em todo o universo. Então tá. Como é que é uma sessão de Reiki, né? A gente está aqui falando, né? Como é que é o Reiki e tal. Eu suponho que muitos dos nossos telespectadores não conhecem como é que é uma sessão de Reiki, né? Então, queria que você sucintamente descrevesse. Você estava dizendo que nossos telespectadores não devem conhecer Reiki, né? E eu estava me lembrando quando eu comecei a praticar Reiki, né? Que foi lá nos idos de 94. Não faz assim tanto tempo, mas já são 8 anos. Naquela época, sim, pouquíssima gente conhecia Reiki. Eu falava Reiki, que surgia sempre as caras mais engraçadas, Reiki, misturavam com Reiki, Reishi, ninguém sabia exatamente o que era. Hoje em dia, não. Hoje em dia você fala Reiki, de alguma forma alguém já ouviu falar, as pessoas de alguma maneira têm uma noção, né? Entretanto, as práticas de Reiki variam muito de acordo com o mestre que ensinou aquela pessoa, né? E também com espontaneamente as alterações que aquela pessoa queira fazer no processo que ela aprendeu, né? Uma sessão de Reiki é uma sessão que dura em torno de 1 hora, é um conjunto de toques, né? Como eu tinha dito inicialmente, cada toque desse tem um tempo determinado que gira em torno de 4 a 5 minutos. É o tempo de recarga daquele ponto, daquela área que está sendo tocada. E eu, por exemplo, trabalho com um conjunto de 13 posições quando faço a aplicação em você, né? Mas isso pode ser absolutamente variável de pessoa para pessoa. Você vai pegar um outro mestre falando sobre o assunto e vai dizer para você que são 18 e que faz com 3 minutos. O outro que faz com 12, mas faz com 5 minutos. Enfim, isso não é muito importante. O que importa é que cada um de nós definiu, pela sua própria experiência, um conjunto de toques que, no seu conjunto, pela quantidade de pontos tocados e pelo tempo que aquele toque leva, que eu acho que inferior a 4 minutos é uma má qualidade de trabalho, né? Vai abastecer aquela pessoa da energia necessária para as superações que ela estará fazendo naquele momento, né? A manutenção, no caso de uma pessoa que está em estado de saúde, porque Reiki também é preventivo, ou a recuperação de algum mal que naquele momento ela esteja apresentando, em todos os níveis, né? Então, uma sessão de Reiki se dá com a pessoa normalmente deitada, embora possa ser feito sentado, mas é menos agradável, menos confortável. Pode ser feito num hospital, numa CTI, com a pessoa toda entubada, fica bastante desconfortável para nós, mas enfim, numa situação pior está o outro, né? A gente vai lá para ajudar, né? Certo.
Com a pessoa numa definição ideal, seria a pessoa deitada com uma luz agradável, uma luz tênue, né? Uma música de fundo que nós usamos, no meu caso eu uso um CD, eu tenho um CD composto comigo e uma colega, uma amiga que é música, né? E depois as mãos vão andando ao longo do corpo, vestido de roupa, não há necessidade de que a pessoa esteja despida, né? E assim vão se dando os toques, de 4 em 4, 5 em 5 minutos ao longo do corpo. É uma sessão, um momento muito agradável, muito relaxante, muito reconfortante, né? Onde normalmente a pessoa, mesmo nos primeiros momentos da sessão, se sente muito apoiada, se sente muito confortavelmente recebida, né? Então ele traz os primeiros efeitos a partir dessa própria ambiência que a gente cria, amorosa e acolhedora, né? Mas é muito mais do que isso, como você já pôde observar pelo que eu te disse, da ação do reiki, né? Tá certo. Saúde, que são mais indicados para serem tratados pelo reiki. E em quanto tempo se processa uma cura? Em quantas sessões? Imagino, né? A angústia, né? A angústia da cura, né? É muito natural. Mas sabe, Ana, como você pode ter percebido, com certeza percebeu anteriormente, né? Pela ação do reiki, pela própria dinâmica do reiki, você pode imaginar que ele é apropriado ao trabalho com qualquer sintoma que seja apresentado, em qualquer um dos níveis, no nível mental, no nível psíquico, no nível físico, né? E é mesmo assim, ele tem área de ação, acesso a qualquer um desses níveis, né? Agora, talvez seja interessante a gente falar o que é que mais nos procuram, quais são os males que nós mais encontramos, né? Olha, os males da vida moderna, o que é que nós temos? Estresse em geral, dores de cabeça crônica, problemas de coluna, TPM, é uma coisa que nos procuram muito, e mais recentemente tem sido muito marcado nos consultórios, e no meu consultório particularmente, síndrome do pânico e depressão. E o reiki tem uma ação muito efetiva. Já nos primeiros momentos, lembra da minha resposta anterior? O ambiente amoroso, acolhedor, confortável, seguro. A pessoa se sente muito segura logo nos primeiros momentos com o reiki, né? Então o reiki tem uma ação muito efetiva, muito rapidamente observada nesses trabalhos, nessas queixas psicológicas, emocionais, né? Mas nas outras também, nas queixas físicas. Quanto ao tempo que se pode esperar num tratamento, a gente não pode prever e nem se deve fazer previsão ou promessa de cura, né? Primeiro, não fazemos nem promessa de cura, né? Nós dizemos que o reiki vai ajudar como um método complementar àquelas práticas conhecidas na medicina, na psicologia, às quais a pessoa deve estar recorrendo, mas nós não prometemos cura nem quanto tempo, né? Agora, varia muito de caso a caso, mas uma coisa é certa. Nas primeiras sessões, nós podemos dizer, nas primeiras 6 sessões, 4, 6 sessões, há uma percepção muito clara do receptor da ação do reiki. Ele se sente mais confiante, ele se sente mais seguro, se sente mais confortável. Alguns dos sintomas, assim, aqueles pequenos sintomas dia a dia, uma dorzinha de cabeça que incomoda, a digestão que não faz bem ao fim de uma refeição, começa a funcionar adequadamente já nos primeiros momentos com reiki. Mas você pode ter uma pessoa que numa sessão de reiki supera aquilo que ela estava procurando, o que não é muito comum, até uma pessoa que resolve, e eu acho mais inteligente, recorrer ao reiki continuadamente, como uma prática preventiva. Queria abrir aqui um parênteses, né? Não é a nossa área, porque agora na China, a medicina chinesa pressupõe a medicina preventiva. A medicina chinesa é essencialmente uma medicina preventiva, né? Assim como a medicina ayurvédica da Índia também. O nosso conceito de medicina contemporâneo, nosso conceito de medicina ocidental, é que perdeu esse conceito de medicina preventiva. É verdade. Né? E passou a ser, inclusive, uma medicina muito mecanicista. A nossa medicina vê você através do sintoma. Você quer deixar um médico doido entrar no consultório e dizer: eu vim aqui porque não tenho nada, mas eu não quero ter. Ele não sabe com o que trabalhar, né? São muito restritas as áreas da medicina, para não dizer que não existem, as áreas da medicina que trabalham preventivamente, né? Há programas de prevenção, mas a clínica médica preventiva não é muito comum na nossa medicina conhecida, né? Com toda certeza. Já na China, a gente costuma dizer que o médico, o conceito de médico de família, que existe até hoje, né? Não recebe o salário se algum membro da família adoecer, porque ele falhou. Para você ter uma ideia desse conceito de medicina preventiva. Então, o ideal no reiki é que você faça uma prática continuada, não é? O ideal mesmo não é que você, uma vez por semana, possa recorrer a alguém, ir a um consultório, né? O ideal mesmo é que você se torne um praticante de reiki, como nós chamamos um reikiano, fazendo um curso, né? Que
há centenas e centenas de mestres hoje oferecendo curso Brasil afora, né? Aqui em Brasília, em Goiânia, no Rio, eu, por exemplo, entre outros, né? E você pode, no final de semana, tornar-se um praticante dessa arte e, dessa maneira, manter o seu próprio estado de saúde através das autoaplicações. Eu acho que essa seria a prática mais adequada. E, pegando o gancho da medicina, o estudante de Reiki precisa ter algum conhecimento preliminar de medicina ou de anatomia? Não, absolutamente, né? Lembra quando eu fiz aquela comparação entre o Reiki e a cura prânica, né? Mostrando a cura prânica, que é um sistema, uma técnica muito eficiente, funciona, né? Mas ela tem uma conceituação mesmo técnica. Você precisa saber muitas coisas. No Reiki, você não precisa saber nada. Você precisa, para praticá-lo, você precisa ser iniciado por um mestre num curso de Reiki. Mais nada. E depois, o conjunto de posições que compõem uma sessão de Reiki. Agora, se você resolve, se você deseja tornar-se um profissional dentro do trabalho com Reiki, né? Atender a pessoas de uma maneira mais profissional, com uma sala, um consultório, então nesse caso eu acho que você vai ter que ter um conjunto de informações bastante mais extensas do que o curso de Reiki. Né? Nós, por exemplo, em conjunto, eu e o Upanishad, o mestre aqui de Brasília, o Upanishad Kessler, nós montamos um programa chamado Treinamento de Terapeutas Reiki. Nós chamamos de treinamento para não haver confusão com uma, talvez, intenção de fazer uma formação. Nós não fazemos uma formação. Nós treinamos aquelas pessoas que desejam atender a pessoas, como eu vinha dizendo, e percebem de cedo que existe um conjunto de coisas que falta a quem atende alguém num consultório, né? A ideia é assim, imagina que você compra, uma ideia bastante grosseira, você compra uma chave de fenda e um alicate, e com isso você acha que se tornou um mecânico. Não se tornou, você tem a ferramenta, mas você não conhece a profissão, você não conhece o dia a dia da oficina, né? Assim, alguém que faz um curso de Reiki, na segunda-feira não deve estar montando uma salinha para atender um cliente, porque isso envolve um conjunto de coisas bastante maiores, um conjunto de informações bastante mais extensas. O nosso programa dura um ano, são 12 encontros, um por mês, por exemplo. Inclui a clínica social de Reiki, que nós montamos para ser um campus de experimentação e estágio para os nossos treinandos, e ao mesmo tempo ela cumpre uma função social. Ela é uma clínica social com baixo custo, com um atendimento terapêutico supervisionado por nós, pelos nossos treinandos, né? E os treinandos têm que cumprir 80 horas, minimamente 80 horas de estágio na clínica social. E isso é para o nível 1, não? Ou é um nível Mesmo inicial? no primeiro nível, a pessoa já pode começar a fazer o treinamento se ela quiser. Note bem, isso é por causa da pessoa querer se tornar um profissional, né? Ah, tá. Um reikiano faz o nível 1 e pode fazer reiki em casa, na mulher, no filho, no marido, enfim, nele próprio, obviamente, é o que a gente recomenda. Mas estamos falando agora do nível profissional, né? Quero atender a uma pessoa, cobrar por esse atendimento ou não, mas me auto-intitular um profissional, né? E você um cliente. Não é mais eu como transmissor e você como receptor meramente, né? E aí o treinamento, né? O treinamento seria de um ano para quem quer. O treinamento é de um ano, exatamente. Nós começamos esse treinamento em Brasília em 99, foi a nossa primeira turma, turma piloto, né? E hoje nós já estamos terminando, hoje inclusive, nós terminamos aqui em Brasília a terceira turma e no Rio nós estamos em andamento com a segunda turma. Né? O treinamento, como eu disse, um sábado por mês, são blocos de 8 horas, são 12 blocos, então os módulos teórico-vivenciais são 96 horas de aprendizagem e depois nós temos 80 horas em estágio na clínica, como terapeuta em treinamento, mais 20 horas no nosso consultório como cliente, experimentando na pele aquilo que ele vai oferecer ao seu cliente depois, obviamente, né? Acho que deve ser assim. Enfim, e com isso ele conclui, vai apresentar uma monografia sobre um atendimento que ele fez. Né? É um trabalho bastante completo. Né? E o que se estuda? Olha, nós vamos abordar nesse treinamento questões como, por exemplo, clássicas num atendimento em terapia ou num encontro entre um terapeuta e um cliente, como transferência e contra-transferência, que é uma figura clássica da psicologia, né? E note bem, o nosso trabalho não pretende, seria uma bobagem da nossa parte, substituir uma escola de psicologia, né? Embora nós abordemos muitos dos temas que são pertinentes à escola de psicologia, porque somos terapeutas, atendemos clientes no consultório, né? Transferência e contra-transferência, a ética interpessoal, por exemplo, né? Entre outros muitos temas que a gente aborda. Ok. Como é que você faz um primeiro atendimento, o primeiro contato, a questão de marketing e divulgação do seu trabalho. Nós abordamos uma coisa bastante completa. O programa completo está no nosso site, depois eu vou deixar o endereço para quem queira dar uma visitada lá. Ok. Eu estava estudando sobre o assunto e me causou curiosidade, acho que os telespectadores também teriam,
Nos livros que eu li, vocês falam que é possível aplicar reiki à distância. Isso. Uhum. Como funciona isso? Eu costumo dizer que isso é a Disneylândia do reiki, né? Porque é ao mesmo tempo assim fantástico e impressionante e ao mesmo tempo muito divertido e simples, né? Isso já é pertinente ao segundo grau, ao Reiki 2, ao segundo nível, né? Na aprendizagem do Reiki, né? Dentro do sistema Usui, nós temos 3 níveis de iniciação. No primeiro nível, você vai aprender Reiki com o toque das mãos, o Reiki local, presencial, em si próprio, na autoaplicação ou num outro receptor. No segundo nível, você vai aprender 2 novas ferramentas. Uma delas é o Reiki à distância. Eu vou mostrar como é que você pode fazer, você vai experimentar já no curso, a gente faz experiências de como eu posso mandar Reiki daqui para aí ou daqui para o Japão, mostrando que a energia não cumpre essa relação linear de tempo e espaço. A energia pode ser transmitida para qualquer lugar. A segunda ferramenta do Reiki avançado é a cura mental, onde nós vamos compreender que existe uma coisa chamada sistema de crenças no nosso inconsciente, através do qual nós nos relacionamos com a vida, né? O sistema de crenças é como lentes de contato de ver o mundo. Você vê o mundo através das suas crenças, só que você não percebe que elas existem. Muitas vezes elas estão adequadas, às vezes alguma coisa se desajusta e o resultado começa a não ser aquilo que você esperava em qualquer nível e você não encontra a razão. Muitas vezes essa razão está lá no sistema de crenças. No trabalho com Reiki avançado, nós vamos aprender uma forma de enviar Reiki diretamente para essa área do seu inconsciente, né? É uma explicação assim muito sucinta do que se processa nesse trabalho, né? E para complementar, já que estamos falando sobre isso, o terceiro nível de Reiki é o nível de mestre, né? O qual deve ser procurado por aquelas pessoas que resolvem e desejam fazer da sua vida aquilo que eu fiz, por exemplo, me tornar mestre em Reiki para ensinar Reiki e iniciar outras pessoas. Não há outro motivo, outro objetivo em se fazer o terceiro nível. Retomando a história do Reiki à distância, então, de repente, você pode mandar à distância para mudar determinado sistema de uma pessoa que pode não crer nisso. Eu acho que tem 2 perguntas na sua pergunta, né? A primeira é a questão de eu poder mudar algo. Isso seria um risco muito grande. Imagina, será que eu tenho a possibilidade, a capacidade, a habilidade de saber o que deve ser mudado aí em você? Não se dá assim. O Reiki, como eu disse, é seguro porque é você que capta a energia necessária, demandada por você através de um transmissor. Isso significa que eu, como transmissor, não determino o que é que vai ser feito, o que é que vai ser tratado, como e quanto. Percebe? No trabalho do Reiki à distância, nesse aspecto da cura mental, dá-se a mesma coisa. A gente simplesmente toca e aplica Reiki. E o Reiki vai fazer o seu papel à medida em que você demandou Reiki para aquela região. Funciona pelo mesmo princípio, só que agora, ao invés de a gente estar falando sobre o corpo físico, estamos falando, digamos assim, sobre o corpo psíquico. Tá? Mas eu não tenho a possibilidade com o Reiki de manipular absolutamente nada. Eu não consigo mudar nada, eu não consigo sequer fazer mais Reiki porque eu quero. Eu não consigo fazer Reiki com uma determinada qualidade. Simplesmente eu posso tocar e deixar o Reiki fluir através de mim. Isso torna Reiki muito seguro. Mas eu não preciso crer para... Essa é a segunda pergunta que você trouxe também. Não, o Reiki não é mental. O Reiki não sofre nenhum tipo de interferência, como eu já disse antes, e agora também nesse sentido, ele não sofre nenhum tipo de interferência, nem minha como receptor, como transmissor, ou, usando como exemplo, você como receptora. Você pode pensar o que você quiser, achar o que você quiser ou não, desejar ou não desejar, crer ou não crer, porque Reiki é energia de vida. Ela simplesmente é uma energia já natural a você, você foi formada por ela, foi o combustível necessário à sua conformação lá na fase embrionária e é a energia que te mantém até hoje, entende? Então ela é natural e ela não é manipulável, simplesmente eu vou pôr as mãos e vai passar a energia. Crendo ou não crendo, como ela é parte de você, ela vai para você desde que haja demanda e é natural que haja sempre demanda de energia, né? Tá, ok. João Carlos, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa.